Fala confeccionista, nós estamos aqui iniciando mais um programa, né, mais um podcast, e acredito que é a nossa nona edição, não é isso? Eu acho que é, já foram tantas que eu já perdi as contas. A nossa nona edição, e hoje nós estamos aqui com um empresário da nossa região, mais um empresário da nossa região, um empresário de sucesso, né, que é o Emerson Carvalho, né, o CEO da Peteca Baby, isso? Isso, correto. Agradeço a vocês pelo convite. Coisa boa, né? Trazer vários empresários de várias atuações, né? A gente já trouxe aqui pessoas que trabalham com jeans, outras com infantil, mas em outro tipo de segmento de tecido, né? Já ele trabalha com a moda realmente recém-nascido, bebezinho, até um pouquinho maior, e ele vai contar aqui um pouquinho da história dele pra gente. Correto. Paulo, nossa empresa ela foi iniciada em 2010, né? A proposta era... eu não tinha noção que iria chegar aonde eu cheguei hoje, certo? Começamos com 2 costureiras e um ajudante. Uma casa que, se duvidar, era o tamanho desse espaço onde a gente se encontra. E com o passar dos anos, a empresa foi evoluindo, né? E de início, só atendia o mercado interno. No caso, o nosso polo têxtil, né? Caruaru, Toritama e Santa Cruz. Onde a meta principal era, pelo menos, ter 2 referências da Peteca Baby em cada loja do segmento de recém-nascido da nossa região. Com o passar do tempo, a marca foi agregando valor. Aí entrou a Ari Lucy, que hoje é a minha sócia. E aí ela começou a colocar aquele detalhe que só a mãe conhece, né? A mãe que quer ver aquele filho com um laço diferenciado, tipo aquele material feito pela vovó, um aplique que só a Peteca tinha, que era exclusivo. E a marca começou criando essa evidência, né? De ser o diferencial. Tinha cliente que chegava para a gente e falava: eu venho direto comprar na Peteca porque a Peteca ela tem o diferente. E o comum eu vou nos outros. Ótimo, muito bom. Trazer essa personalidade, né, para a marca. Sim. E chegando hoje ao nosso patamar, né, começamos a ter um trabalho diferenciado. Eu comecei a entender a partir de 2018, depois da edição do CMM, que nós participamos, né, inclusive você também, que deveria trazer conhecimento para dentro da empresa. Não é só produto, não é só você entregar um produto, você tem que entregar toda uma gama de serviço por trás do produto. Então, a gente começou a estudar, buscar conhecimento, fazer alguns cursos fora, como procurei o Conrado, não sei se você já ouviu falar. Já. Pronto, eu já fiz um curso com o Conrado Conrado também. Adolfo. Isso. Fiz um curso também sobre funil de vendas. Fantástico, né? Muito bom. Aí a gente começa a entender o que é leads, como é que é a entrada, como é a saída, até o fechamento da venda. E aí eu comecei a entender que se eu dependesse só de um determinado segmento de vendas, isso aí seria prejudicial para a empresa. Porque quando aquele segmento, aquela área, começasse a sentir dificuldade no mercado e paralisasse a questão das vendas, lá no ponto final, no PDV, eu começava a sofrer. Aí eu levava minha empresa a sofrer. É aquela história, né? Não colocar todos os ovos em uma só cesta. Isso, né? Correto. Dessa forma. Então a gente começou a ter a ideia de múltiplos canais. O que seria esses múltiplos canais? É participar de uma rodada de negócios, ter representantes espalhados em algumas regiões estratégicas, também trabalhar a questão do online. O nosso online hoje ele é muito forte. Para você ter ideia, o ano passado eu comecei viajando em algumas regiões aqui do Brasil. E isso em 2021. Surgiu a ideia da gente criar um personagem. Meu pai fazendo entrega aqui no centro da cidade. Aí os clientes falavam: seu Peteco, vem cá, seu Peteco. Aí a Gabi, né, chegou e disse: por que não criar um personagem, seu Peteco? E aí criou com aquela questão de entrega de conteúdo, né? E gerava uma dança com ele, aí ele ia lá, dançava na frente da câmera do celular. Ele é bem despojado, ele gosta de fazer isso. E aí começou gerando engajamento. E a gente começou tendo mais força ainda no nosso Instagram. Para você ter ideia, antes da pandemia,
a gente tinha 1.650 seguidores. Nós pulamos hoje para quase 23 mil seguidores. Ótimo. Isso eu estou falando sem fazer tráfego, viu? Só o orgânico. Muito bom. E isso a gente vai começar a fazer o tráfego pago a partir de agora desse ano, né? Porque a gente está com toda a estrutura alinhada, porque a gente sabia que ia vir uma demanda muito grande, então primeiro a gente achou melhor organizar a estrutura para poder receber. É feita aquela história, você não faz uma festa sem organizar a sua casa. Verdade. Né? Antes de você receber seus convidados, você limpa, você dá aquele brilho, decora. Você tem que seguir as etapas, né, corretamente, né? Sim. Até porque Sim. a gente até falou nisso aí da vez que Janaína veio aqui, né, sobre a questão da demanda. Às vezes você lança o tráfego, né, e vai explodir de cliente, mas você tem mercadoria para atender essa demanda que vai chegar, não é isso? Pois é, e junto com a demanda que você já tem, né, já existente. Então você não pode deixar de fornecer, por exemplo, eu não posso deixar o espaço vazio de onde eu tenho nas lojas aqui da região. Por quê? Porque vai vir outra pessoa e vai colocar o produto no meu lugar, tá certo? Então eu tenho que manter a minha produção para esse local, então aumenta a produção um pouco mais para poder atingir esse outra gama de clientes, tá certo? Para você ter ideia, hoje, em média de mensagem que recebemos diariamente, em torno de 30 a 35 mensagens por dia, certo? Então eu tenho uma equipe já preparada, a gente montamos uma sala, nosso showroom teve que ser dividido agora, porque eu não tinha espaço para montar uma sala para atendimento online e comercial. Então o showroom ficou meio que comercial, meu showroom ficaram juntos. Mas a gente tem obtido sucesso. Para você ter ideia, o online hoje ele detém 30% do nosso faturamento. Muito bom. Muito E a bom. tendência é crescer, né? Cada vez mais. Sim, sim, porque você consegue atingir clientes como do sul do país, que a gente sabe que próximo lá do Rio Grande do Sul, um exemplo, tem Santa Catarina, que é um dos maiores polos têxteis do Brasil também. Então eles são muito fortes em malharia. Mas eu tenho clientes do sul que se dá muito bem em comprar o nosso produto. É excelente isso, né? Saber que a gente tá aqui no interior de Pernambuco, mas a gente consegue chegar até o extremo sul do país, Ó, né? uma coisa interessante, eu lembrei agora. Há um mês atrás, uma cliente foi a uma loja, comprou o nosso produto. O nosso produto tinha um defeito, porque você sabe que isso pode acontecer, não é? Com certeza. Ela entrou em contato com a Peteca via WhatsApp. De imediato, ela recebeu uma mensagem e ela até foi um pouquinho irônica nessa cliente. Ela disse: eu quero ver se vocês vão mesmo resolver meu problema. E a minha equipe correu, pegou a peça que estava com defeito, ainda colocou mais uma peça de agrado para o cliente, né, com a cartinha feita à mão, tá certo? E aí encaminhou a cliente via Correios. Quando a cliente abriu o material, isso foi em São Paulo. Quando a cliente abriu o material lá, na hora ela pegou o celular e mandou uma mensagem. Ela foi até a noite enviando essa mensagem, a gente viu no dia seguinte. Ela agradecendo, ela disse: eu nunca imaginei que uma empresa do Nordeste iria me dar mais atenção de que uma daqui de São Paulo. Porque se eu acontecesse isso com um produto de uma empresa aqui em São Paulo, eu não iria ser respondida como fui respondida por vocês. Muito obrigado pelo carinho. Esse é o que a gente estava falando agora há pouco nos bastidores, né? Que é a imagem que o Brasil tem do Nordeste, né? Sim. A gente comentou que hoje o polo de confecção daqui do Agreste é o segundo maior do Brasil, né? Mas ainda não se tem, as pessoas não têm ideia de que isso seja de fato verdade, né? Precisaria se ter, logicamente, não depende só de nós, né? Mas até de entidades públicas para que isso fosse divulgado de uma forma mais correta, né? Pois é. E mais valorizado, né? Porque a gente tem ótimos profissionais, a gente tem grandes marcas aqui na região, né? E lá fora não chega dessa forma, né? Não chega dessa forma. Você falou de equipe de vendas, hoje você conta com quantos colaboradores dentro da tua equipe de vendas? Na minha equipe de vendas, eu estou com 8 representantes, tá certo? Externo. Isso, todo externo. E dentro da empresa, internamente, eu tenho 2 pessoas no atendimento, tá certo? Mas o total de funcionário, hoje nós temos 27 funcionários em nossa empresa. Tua produção 27. é interna ou externa?
Rapaz, ela é, vamos dizer, Mista. 70% ela tá interna, por conta do controle de qualidade. Como se trata de roupa de recém-nascido, eu não posso colocar a roupa de qualquer forma. Eu preciso ter um cuidado, Um certo? cuidado a mais, né? Até porque Até se trata de porque, bebê. exatamente, eu posso, se eu colocar determinado tipo de produto, eu posso até desenvolver uma alergia na criança, ou trazer algumas consequências até mais sérias. Então a gente tem todo um cuidado no fabricado de um material. A gente vê se o material, depois de pronto, se vai arranhar a criança, se aquele material solta fácil para a criança pôr na boca. Então Uhum. tem todo um cuidado na hora de produzir até uma coleção nova. E nossa produção hoje é 70% interno, né, e 30% externo. Mas olha aí, uma dica, né? Para quem trabalha com roupa de bebê, né? Aqui Sim. a gente tá Ou para abrir, pretende, né? né? Pois é. Trabalhar. Tem que ter esse cuidado. A gente não retém nada aqui, né? Justamente o formato do podcast é esse, é trazer exemplos para que possam ser aplicáveis na vida de quem está assistindo. Maravilhoso. Então, para quem trabalha com roupa de bebê, tudo que foi falado aqui agora, né? Cuidado com o tecido que você vai oferecer no seu produto. Sim. Se tem algum acessóriozinho ali que vai ficar fácil para o bebê soltar e colocar na boca, enfim, né? Então, são cuidados que devem ser levados em consideração. E o nosso consumidor final, ele tem esse contato, ele tem essa abertura junto com a empresa. Já aconteceu de gestantes e falar, na hora que eu fui lavar a roupa da criança, eu percebi que tem um forro a mais, que para o bordado não ter o contato com a barriguinha da criança ou com outra parte da criança, né? Então a mãe pegou e mandou uma mensagem agradecendo o cuidado que a empresa tinha sobre a criança, porque ela pegou outros tipos de produto e esses produtos não tinham esse cuidado de proteger a criança sobre o atrito com o bordado. Mas é isso mesmo. Eu me lembro quando meus filhos também eram bebezinhos. Sim. E aí, realmente, a gente via que tinha algumas peças de recém-nascido, de bebê, até criancinha com 1 aninho. E por trás, né, do bordado tinha ali um tecidozinho que ficava como se fosse colado para impedir justamente... a gente não pensa, a gente que está comprando, às vezes compra e não se atém a esse detalhe. Quando vai lavar, observa. Sim. Mas quem produz, já produz pensando no conforto do consumidor final, né? Pronto, recentemente a gente recebeu alguns representantes com alguns tipos de tecidos e por já ter experiência, né, e a gente já saber que, no caso da gente, camisaria, já acontece muito no tecido, após a lavagem ele encolher naturalmente. Sim. E tem outros que já tem um encolhimento bem maior. Então, assim, já para evitar esse ponto lá final, né, do cliente, ele se surpreender de comprar uma peça que gostou e tudo mais, e quando tiver aquela lavagem, ele encolher muito, não dá mais nele. Então, pensando nisso, eu já evitei aquela compra daquele tecido. Embora o tecido é bonito, você vê que tem qualidade, é um toque maravilhoso. E os clientes pedem, né? Mas Os mesmo... clientes querem até comprar, mas a gente já pensa que vai gerar até um problema para o próprio cliente da gente, Isso. que ele vai vender e o cliente depois vai reclamar. Exatamente. Né? Então, assim, a gente já tenta fazer essa ponte, né, de não pensar só, eu vou vender, vou lucrar, e quem comprar não tô nem aí. Não é bem assim, né? Que a gente sabe que hoje a gente tem, o cliente final, ele tem essa facilidade de falar com a fábrica, né? Então, assim, a gente lá, graças a Deus, tem, vamos dizer, um índice de reclamação 0,0 alguma coisa, né? Muito pouco. É o nosso caso. Porque a gente tem esse cuidado lá atrás, desde quando a gente faz a montagem da coleção, né? Que isso fica uma dica aí para você que está do outro lado, que às vezes tem gente que compra determinados tecidos, faz uma produção inteira, quando termina fica desesperado, porque ou encolheu demais, né? Ou já teve com a gente lá atrás, peças que a gente cortou pela primeira vez, o bengaline, a gente cortou ele ao contrário, ele tinha, porque normalmente a camisaria, do fio, né? O fio dele é ela trocado. estica de uma forma, né? E aí o fio esticava de outra. Eu disse, meu Deus, e agora? Para homem não vai dar mais certo essas camisas. E a gente teve que organizar elas para vender para o feminino, Vixe, né? Mas conseguiu vender. menos Mas mal. tem outras situações que Que às vezes perde o corte inteiro, perde né? inteiro, verdade. justamente. É verdade. Comigo ainda não aconteceu, certo?
A gente tem bastante cuidado, né, na questão de avaliar todo tipo de matéria-prima antes dela entrar, tá certo? Eu não compro matéria-prima para, por exemplo, para aventurar vendas. Opa, para aventurar vendas. O que é que eu faço? A gente pega uma pilotagem, monta uma peça, passa por um processo de lavagem, até vestir em alguma criança para poder ver se tem, se dá algum defeito ou algum problema. É isso mesmo. E mediante essa situação toda que a gente passou desse crescimento, essa expansão de empresa, então, por necessidade própria, eu vi que a gente precisava estudar mais. E percebi que o alvo principal, lógico, que a gente busca é lucratividade, isso é fato, mas ela não deve ser a visão principal. A visão principal, primeiro, é a preparação e trazer o conhecimento para a equipe. É onde a gente tem mais dificuldade aqui em nossa região. O pessoal, por exemplo, vem pronto para sentar numa máquina e costurar. Mas aquele trabalho de desenvolvimento de equipe, aquele trabalho de saber lidar com a pessoa do lado, que você sabe que essa equipe de chão de fábrica, né, como a gente chama na administração, eles não vêm com esse conhecimento Não, vem de lidar totalmente. principalmente lidar com um amigo de Até pela trabalho. própria cultura da região, né? Sim, Que na sua maioria, né, é composta de trabalhos informais sim, e não existe essa preocupação, né, de se formar um profissional tanto no que diz respeito à parte técnica, né, mas no que diz respeito também à parte emocional, comportamental, né? E aí é que está o grande problema. E aí está onde nós conseguimos dar um plus a mais. Nós conseguimos, eu fiz alguns treinamentos nessa área, estou finalizando agora um curso de psicanálise para poder saber contratar melhor, para entender mais um pouco a cabeça do ser humano, para a gente dizer assim, ó, essa pessoa se encaixa em tal lugar, e a gente não contratar uma pessoa, por exemplo, quer dizer, contratar uma pessoa e chegar e colocar essa pessoa, vou colocar essa pessoa no financeiro porque ela vai dar certo no financeiro, mas aquilo ali ela já vem com tanta sede daquela pessoa de estar e dar certo, e ela termina se frustrando porque o conhecimento dela não chegou para aquilo que a empresa necessita. Então é preciso a gente conhecer muito sobre quem somos nós, muita questão da questão de crença, inteligência emocional, atitudes também, para poder colocar aquelas pessoas no lugar certo, na hora certa, para poder a coisa funcionar bem. Exatamente. Semana passada a gente estava aqui com o Romildo e ele falou um pouco, né, sobre gestão de pessoas, né? Sim. Que as nossas empresas daqui da região elas crescem muito de fora para dentro, Sim. né? Visando, logicamente, o principal de tudo, o financeiro, né? E uma coisa que o sempre fala, né? As empresas grandes não ficaram grandes, não para poder fazer esse tipo de coisa, né? Porque isso aí poucas empresas fazem isso, né? A gente sabe que poucas empresas fazem isso, mas as grandes empresas não chegaram para fazer, mas elas chegaram porque fizeram, né? Dessa forma aí. Então é muito interessante, né? Então tá se encaixando um pouco, né, com aquilo que a gente já vinha falando sobre a questão comportamental. Que técnica você até consegue aperfeiçoar, mas a questão do caráter, meu amigo, É complicado. aí é difícil. Aí é onde o bicho pega. E é o que a gente mais ouviu falar, né, foram 3 dias do Gold Digital em Recife, e a Janaína até foi também. Sim, sim. E foi uma das coisas que a gente mais ouviu. Contrate por caráter, contrate por caráter. Por quê? Porque o profissionalismo, você ensina, Sim. você molda. Quando vem né? os dois juntos, perfeito. Melhor ainda. Exatamente. Né? Mas se você tiver uma opção para fazer a escolha, se bem que a gente sabe também que muitas vezes ali naquele primeiro momento você não consegue ter essa percepção, né? Mas os contratos de experiência estão aí justamente para a gente ter, nos né, ajudar, esse né? cuidado. Sim, sim, sim. Para você ter ideia, um tempo atrás a gente estava com bastante dificuldade de lidar com a equipe por conta de, vou usar a linguagem mais popular, né? Pequenas discussões, fofocas. Picuinha, como a gente chama aqui no Na Nordeste. nossa linguagem, verdade. Aí foi que eu pensei, vendo toda essa trajetória, né? Aí eu criei, junto com o pessoal lá da empresa, o que a gente chama de despertar. O que é o despertar na Peteca Baby? O despertar da Peteca Baby, eles já entram
dentro da empresa diferente. Eu chego mais cedo na empresa, já vou preparado, e aí eles entram com a música campeão, vencedor, Deus da asa, entendeu? E aí eles escutando aquela música, depois de repente a gente começa a fazer tipo alguns alongamentos, vem uma música, vem um momento devocional. Aí naquele momento devocional a gente chama para quem está aniversariando no dia, aí, faz um momento de oração, se canta parabéns naquele momento. Depois a gente tem uma música que é lema da nossa empresa, que é uma música de Thalita Palharim, que é um bom dia. E aí o pessoal canta, dança, mão para cima, mão para baixo, mão para um lado, abre um sorriso para quem está do seu lado. E aí quando termina, tem um grito de guerra e cada um para o seu setor e começa. Ali a gente está vetando 3 tipos de coisa. Aquela pessoa que chega desmotivada, eu acordei agora, eu tenho que sentar naquela máquina, passar 9 horas ali, é pesado. Numa segunda-feira, hein? Exatamente. Mas isso é feito todos os dias? A gente faz 2 vezes na semana. Fazemos na segunda e fazemos na quarta. Mas para você ver, a gente desenvolveu um trabalho um pouco parecido com esse. Era um pouco antes do horário do lanche, quando a gente fazia. Foi até acho que um pouco antes da pandemia, né? Mas tinham pessoas que se recusavam a participar do alongamento, participar desse momento, né? Então a gente viu ali, já identificando que as pessoas não estavam totalmente engajadas com a equipe, né? Naquele momento você identifica quem está do lado de fora do time. Desse jeito. Né? Porque você tem que chamar para junto quem está querendo realmente fortalecer a empresa e fazer a empresa crescer, que é o que mais a gente bate na tecla e fala, olha, se você trouxer prejuízo para a empresa não vai crescer. Então, a empresa não vai ter como manter seu salário em dias, né? Então, pode ser que no momento do corte, o corte seja com você. Então, assim, tem essa questão cultural na região, mas que, graças a Deus, você, eu, Alexandre, a gente tem estudado, tem se especializado cada vez mais, buscado conhecimento, e que também não é barato, a gente sabe, né? Tudo tem um custo, mas pensando na melhoria da empresa, do bem-estar do funcionário, né? E chegando lá na ponta, que tudo isso que você faz chega numa forma de energia lá na frente, com a roupa pronta. Sim. A gente pensa que não, mas esse carinho de quando você coloca lá a linha na agulha, já começa dali, né? E lá no ponto final, as pessoas vão ver aquele trabalho concluído. Talvez sentir a energia, né? De que aquela peça ela foi feita de uma por experiência, que tudo isso eu vou somando, sabe? Tudo e vou pontuando essas experiências como algo grandioso e positivo. Chegou um rapaz lá, o cara era perfeito na costura. Dominava as 3 máquinas, um costureiro de mão cheia. Só que ele chegou de uma forma que estava com uma depressão terrível. E aí, minha irmã chegou e disse, aí, a gente contrata ele ou não? E se ele começar a faltar? Como é que vai ser? Porque uma falta, você sabe que quebra aquele processo que a gente tem, aquela programação de produção. E aí eu chamei ele para conversar. Aí ele chegou e disse, eu não quero ser registrado porque eu posso lhe trazer um prejuízo. Aquela questão do caráter que você falou, lembra? Contratar caráter, né? Então, eu cheguei, rapaz, eu vou lhe dar uma oportunidade. Eu vou lhe dar uma oportunidade e a gente vai trabalhar junto. Só pela sinceridade. Exatamente. Né? E eu vou lhe dar um tempo, depois a gente vê essa questão do registro. Aí, tá bom. Passou alguns dias, esse rapaz teve uma crise de ansiedade dentro da empresa. E ele disse, Lucimário tá mal. Eu disse, tá bom, deixa eu descer. Aí minha irmã, tu vai fazer o quê? Eu disse, não, vou usar algumas das técnicas que aprendi. Vamos lá, vamos trabalhar com ele agora. Cheguei, apliquei. Quando apliquei no final, eu cheguei e a gente termina com um abraço, né, a técnica. Ele sentou, fez. Ele disse, eu nunca recebi um abraço tão verdadeiro feito esse. Aí aquilo me impactou, sabe? Aí ele disse, eu posso voltar a trabalhar. Em um determinado semana, isso com o tempo passou, né? Nós registramos, ele está com a gente até hoje, isso já faz uns 3 anos. E aconteceu uma situação lá com a costureira,
que estava reclamando, eu não lembro o que foi algo bem simples. Ele levantou, ele disse, gente, aqui é uma empresa que respeita o colaborador. Porque se você soubesse o que eu passei aí fora, e aqui eu fui valorizado. Aqui eu sou valorizado porque eu nunca recebi um abraço como eu recebi do meu patrão. Na hora, no meio da reunião, eu parei e fiquei assim, né? Então a gente começa a ver que o feedback, eles dão. Quando você começa a trabalhar esse lado e começa a mostrar uma empresa mais humana, que não trata colaboradores como máquinas, trata como pessoas, você recebe isso em troca. Ontem a gente tá com... Ontem não, tá com 15 dias. Uma funcionária disse que estava grávida e já estava sabendo essa semana qual era o sexo do bebê. A Gabi preparou um mimo, né, que a gente chama um mimo. Aí fez como se fosse um cliente mesmo, todo perfumado, com a bolsa padronizada, diferente. E ela estava lá finalizando o serviço. Quando eu cheguei, Carol, a mãe do ano, pronto, ela já abriu um sorriso. Está aqui, ó, seu presente. Quando ela abriu, era um kit que a gente tinha preparado, com um kit com a matéria da Peteca Baby, e ela saiu a mais encantada. Então, esses pequenos detalhes faz toda a diferença do dia a dia. E quando a equipe começa a entender e que a empresa está a favor dele também, a gente começa a ter sustentabilidade na questão do funcionário, certo? Junto com a produtividade. Então, vale a pena trabalhar toda essa área de inteligência emocional junto com a equipe. E diminuir a rotatividade também na empresa, Claro, né? Que isso tem um claro. custo e tem a questão, assim, de um tempo para você colocar na cabeça do colaborador que a cultura da empresa é daquela forma, que o pensamento é daquele jeito, né? Sim. Isso leva um tempo e a própria questão do custo, né? De entra, faz exames e aquilo outro, e tem a parte de treinamento e depois vai embora. Então faz exame de De uma certa novo, vai forma é um pagar a investimento, né? rescisão, Você está né? investindo na pessoa. Justamente. Sim, sim. E esse processo em si, você começa a entender o quanto a humanidade em si, ela está deficiente. A gente percebe agora, depois dessa pandemia, né? Percebemos que cada vez mais a gente vê mais pessoas doentes. Isso falando psicologicamente, né? Uhum. E isso afeta a gente como empresa. Tanto na questão como consumo, como também na questão do colaborador dentro da empresa. Na verdade, a humanidade está doente, né? Sim. Eu lembrei agora de um livro, né, que eu li, eu esqueci agora o nome do autor, que é O Mundo Precisa de um Pai, né? Sim. Todos os problemas do mundo estão relacionados justamente a essa falta, Sim. né? É um pai, a mãe, né? Alguém que cuide, né? Você vê o que marcou, né, na vida do teu colaborador lá, um abraço. Eu nunca recebi um abraço dessa forma. E recebendo de um patrão, então isso aí é uma coisa que vai ficar marcada pro resto da vida na cabeça dele. Exatamente. E assim, hoje eu posso dizer que eu tenho uma equipe ao meu favor. A gente chega, ó, eu tô com um pedido atrasado, precisa da gente dar um pouco de tempo a mais aqui na produção, pessoal, bora, vamos terminar. Todo mundo agora engaja e às vezes uma costureira desce para o acabamento, ou o acabamento sobe para a costura, entendeu? Então eu percebo que eles estão sincronizados, certo? Como uma engrenagem perfeita para poder a coisa sair da forma como a gente precisa. Eu já tive muitos problemas relacionados, né, a comportamento dentro da minha empresa, né, e principalmente na equipe que eu tinha lá, equipe de acabamento. Eu O pessoal imagino. dava trabalho, viu? Graças a Deus a gente conseguiu contornar, né? Substituiu alguns, né? Porque não tinha como de forma nenhuma. Mas talvez, né, se a gente trabalhasse com a cultura, né, isso está me chamando a atenção, né? Para a gente poder começar a aplicar dentro das nossas empresas, né? Porque a gente está aqui para aprender também. Mas é muito interessante. É isso que você está passando, a questão da inteligência emocional. A gente vê, assim, às vezes eu converso com pessoas próximas que também têm empresa na área de confecção e tem pessoas que não conseguem nem fazer uma reunião.
que é uma coisa tão simples. Isso. Mas a gente sabe que para a reunião, que é uma coisa tão simples, surtir efeito, você tem até a forma como você vai se posicionar diante dos colaboradores, né? Então, assim, porque às vezes o chefe ali, que está ali com eles todos os dias, o chefe de produção, ou o chefe de acabamento, né? Às vezes o chefe de administrativo, ele chega para se comportar, fala de uma forma com aquele ar de imposição que as pessoas que estão lá subordinadas a ele não aceitam, né? Então, assim, eu, a dona, eu nunca cheguei lá com o ar de imposição. Eu chego sempre assim, com o ar de, vamos dar aqui, ó, tem três formas da gente fazer isso, tem 4 formas, como seria a melhor forma? Por quê? Porque ali, por si só, eles vão chegar a um consenso comum, né? Então, assim, até nisso, uma coisa bem simples, a gente sabe que você se aperfeiçoar cada vez mais, você enquanto gestor, enquanto dono, até para você poder também chegar para o seu liderado, né, que está ali como gerente de produção ou como algum outro tipo de gerente da empresa, para mostrar ele como ele deve se comportar diante das outras pessoas em situações que muitas vezes o dono não vai poder estar sempre ali todo dia, o dia todo. Sim, sim, né? verdade. Então, assim, no momento que você não tiver, aquela outra pessoa vai resolver bem próximo daquilo que você pensa, daquilo que você passa, né, para ele, enquanto pessoa, porque a gente sabe que cada um sai de casa com um tipo de problema diferente. Lógico, lógico. Então, se você chegar em um ambiente que o clima também é pesado, ali vai afetar totalmente a produção. Eu costumo dizer o seguinte, Paulo, que cada pessoa ela é única. Não tem outra igual a ela, tá certo? Ela é um ser único. E eu fiz isso com a minha encarregada, né? A minha gerência geral. Eu fiquei próximo a ela durante um tempo. Então, eu comecei mostrando quem nós somos, no caso eu e Ari Lúcia, né? Porque eu estou levando o nome de Ari Lúcia também junto comigo. Quem eu sou, qual a ideia, por que nós estamos aqui. Inclusive, em uma dessas conversas, ela até chegou e fez... A gente estava até no carro, indo fazer uma entrega, eu disse, bora ali comigo, que eu quero que você conheça isso aqui. Aí ela, posso te fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Ela disse, tu sabe costurar? Aí eu comecei a rir. Ela disse, não, nunca sentei numa máquina. Aí ela, como é que pode? Como é que tu pode, uma pessoa que nunca sentou numa máquina, construir um negócio desse? Aí eu peguei e disse, olha, primeiro é a vontade, e saber onde você quer chegar. Que até tem uma metáfora, não sei se vocês já viram no filme de Aladdin, que o Aladdin chega e esfrega a lâmpada, né? Aí sai o gênio, aí o gênio diz assim, qual o seu desejo? Aí o primeiro desejo dele é sair da caverna. Aí ele vai e sai da caverna, né? Aí ele pergunta, e o segundo desejo? Aí ele diz, eu quero ser um gênio. Desculpa, eu quero ser um príncipe. Aí ele vai e põe um príncipe do lado dele. Só que aparece um príncipe assim, quem sou eu? Eu vou fazer o quê? E onde é que eu vou chegar? Aí, moral da história, né? Quando você quer chegar a algum canto, vai dizer, eu vou ser empresário. Beleza, eu vou chegar a ser um empresário, mas qual o caminho que eu vou fazer? Por onde começar? Qual é a minha ideia? Quais são os meus princípios? Que princípios a gente não se quebra, não se vende, não se troca, não é verdade? E aí você começa a trilhar aquele caminho e subir degrau por degrau, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum, né? Então, assim, Pois é. Às vezes olha, né, para uma pessoa de sucesso, né, e diz, rapaz, o que foi que aquele camarada fez? Mas não sabe o que tem por trás da trajetória, né? Sim. Toda uma história de altos e baixos, mais baixos do que altos, pois né? Verdade. Isso a gente sabe muito bem. Muitas vezes até pensar em desistir, né? Que acho que já passou pela cabeça de vocês também, né? Mas a gente começa a olhar a nossa trajetória por trás disso. Eu já passei por tanto perrengue pior do que esse. Um dos perrengues que nós passamos foi, alugamos um prédio que quando deu um pé d'água grande, estava eu e Ari Lúcia 2 horas da manhã puxando máquina, para a água não pegar na máquina. E quando a gente entra na sala do bordado, uma cascata do lado do computador na máquina de bordado. E eu, meu Deus, é dessa hora que a gente vai perder a máquina, mas graças a Deus, não, estamos aqui. E a empresa crescendo e evoluindo.
E aí, voltando a esse assunto, quando você começa a entender que qual é o teu propósito, qual é o caminho, como lá em Ribeiro diz, né, o sucesso não ocorre por acaso, né? Sempre tem as estratégias e os lugares que você precisa passar e correr até chegar o degrau onde você precisa chegar. Então, assim, é preciso você entender seu processo, né? E você saber que errar faz parte do processo. Objetivo, foco, disciplina. Sim. E princípios, né? Exatamente. Esses 3 pilares têm que ser regidos pelos princípios. Sim. Né? Sim. Porque é uma frase que Tiago Brunet fala muito, né? De que se você tiver de conquistar alguma coisa quebrando princípios, não é para você, né? Porque o que tiver de vir para você vai, continue cumprindo e agindo debaixo dos aquela princípios. coisa, os princípios são inegociáveis, né? Você Sim. tem como objetivo aquilo ali, você não vai passar por cima, né, de outro, ou fazer de uma forma que seja mais fácil para você alcançar aquilo ali. Até porque a gente sabe que empresas que crescem assim de forma desordenada, né, e muitas vezes sem princípios, elas caem também muito rápido. Sim. Então, assim, se você quer uma coisa duradoura, longa, né, realmente de longo prazo, você precisa passar por cada dor, né, para ir sarando ali as dores da sua empresa, você mesmo ir se moldando, né? Porque a gente, quando começou lá atrás, a gente não sabia metade do que a gente sabe hoje. Pois é. Né? Nem de cuidar do outro, nem às vezes cuidar de si mesmo. E a gente continua aprendendo, né? A cada dia, né? Justamente. É algo que a gente tem que estar buscando sempre novos conhecimentos, né? Se aperfeiçoando cada vez mais, né? E a gente contou a nossa trajetória, um pouquinho da nossa trajetória aqui, e as histórias se coincidem muito, né? A gente aqui está falando especificamente de confecção, né? Mas se a gente for abranger para outras áreas, todas essas histórias se coincidem, né? Verdade. Para você chegar a algum ponto, é porque a gente sempre ponto A, ponto B, né? A menor distância de 2 pontos é uma reta, só que na vida, na trajetória empreendedora, não é dessa forma. Sempre é alto e baixo, alto e baixo. Verdade. E além disso, uma das coisas que nesse meu processo também, eu percebi que, digamos, estamos no meio de um furacão. Aí a gente põe na mão na cabeça, geralmente a gente diz assim, meu Deus, vou começar do zero. Mas a gente nunca volta ao zero. Porque quando você sai desse furacão, você já sai com um conhecimento a mais. Então você sempre volta, digamos assim, ao número 4, ao número 5. No máximo, começar de onde eu parei, né? No máximo isso. Exatamente, mas nunca do zero. Isso. Porque você está sempre com conhecimento além, com algo mais forte. Então, junto com a minha gerência, nós começamos a passar isso. Então, quando ela começa a fazer algumas reuniões pontuais, ela diz, não, os meninos não acreditam que é dessa forma. Ela sempre fala dessa forma. Os meninos não vão aceitar dessa forma, porque eles são honestos. Eles não é de tirar isso aqui que é de direito de vocês. Então, assim, dificuldade, a gente sabe que o mercado tá de alto e baixo. Quantas empresas de 2020 para cá fecharam as portas? O ano passado mesmo eu fiz uma ligação para um cliente meu em Manaus. O cliente chegou e disse, tá tudo bem? Ele disse, mais ou menos. O que houve? Ele disse, Emerson, eu quebrei. E aquilo ali chega, meu coração apertou, sabe? Eu quebrei, estou tentando vender um prédio para ver se eu consigo voltar ao mercado, mas a gente sabe que está difícil, principalmente em Manaus, que foi um dos estados mais atingidos na pandemia, né? Uhum. Então, assim, é de doer o coração, sabe? E a gente começa a ver essas experiências fora e começa a trazer para dentro, olhar para dentro de si e dizer assim, poxa, eu estou em pé, pela graça e misericórdia, e também correndo atrás do conhecimento para poder manter no mercado. Caminhar. Exatamente. É isso mesmo. Porque você vai, prepara o material, põe para teste. E nesse teste você faz a avaliação e você altera, corrige, tira, põe
e por aí vai. A área de confecção é isso. É isso mesmo. E existe um dado no Brasil, né, que em torno de 60% das empresas, elas quebram em menos de 5 anos, né? Então, o fato da gente estar aqui, né, contando essas histórias de quem está vencendo, de quem está dando continuidade no seu negócio, já é para a gente levantar as mãos para os céus e agradecer todos os dias. Estamos aqui de pé, né, cumprindo a nossa missão, de uma certa forma. Exatamente. Eu tenho uma amiga, Fabiana, o nome dela, também trabalha no Polo Têxtil, e ela chegou e comentou o seguinte, ela disse, amigo, como foi que tu construiu essa fábrica dentro de 10 anos? Porque em termos de tecnologia nós temos, de aparato de mão de obra tu está treinando o pessoal. Eu tenho 35 anos de fábrica e não consegui chegar desse padrão que você chegou. Hoje o nome Peteca Baby é bem falado em qualquer região do Brasil. Todo mundo conhece a marca já. Então, amigo, olha, eu bato palma e vou lhe ser sincero, Paulinho. Eu olho hoje assim para dentro da minha empresa e digo, meu Deus, eu nunca imaginava que eu chegaria aqui. Coisa maravilhosa, né? A gente mesmo admirar aquilo que a gente conseguiu modelar, né, ao longo dos anos. E assim, e trouxe o quê? Eu olho assim, olho para minha sobrinha que trabalha com a gente. Poxa, gerando renda para dentro da minha própria casa. Com aqui ela já sonha em comprar um carro, comprar uma casa, ter um padrão de vida melhor. Aí já chega meu pai que antigamente estava sem um trabalho, já está com a gente também. E a gente começa a ver que vai transformando o ambiente, né? A gente vai moldando e vai trazendo transformação, não só internamente como nós, né? Mas externa também. Então, para quem está assistindo, né? Primeiro eu queria que você clicasse aí no curtir, compartilha o conteúdo, né? A gente está trazendo aqui uma receita pronta, né? De como se ter uma empresa de sucesso se utilizando da inteligência emocional, né? Isso. A gente está batendo forte nessa tecla, né? Invista nos seus colaboradores, né? Invista não só na parte técnica, mas também na parte emocional. Se eu soubesse que inteligência emocional era tão forte assim, antes de fazer uma faculdade eu tinha ido primeiro para inteligência emocional. Assim, a gente sabe que nos perrengues do dia a dia da confecção, tem dias que você realmente tem que respirar, parar e dizer assim, eu vou deixar para resolver isso aqui mais tarde, né? Nunca fazer nada no calor da emoção, né? No calor do ambiente, de uma motivação ali que aconteceu algo, você já tomar aquela decisão precipitada, né? A gente costuma fazer isso. A gente não costuma dar um veredito final por alguma coisa pontual, dá mais uma chance, espera mais um pouco, né? Para que a outra pessoa também tenha uma nova oportunidade. Então, assim, são essas dicas, né? Essas palavras que muitas vezes chegam lá na outra ponta e faz a pessoa refletir, né? Até quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, né? Tem essa reflexão, né, que cada pessoa é única, como você acabou de falar. Sim. Então, cada um vai ter uma percepção diferente um olhar de diferente. uma mesma coisa, Isso, né? Isso. De uma mesma situação. E assim, e como dica também é de você ser um bom ouvinte. Porque geralmente as soluções dos teus problemas estão bem na tua frente, assim. E às vezes por você estar com a mente, como a gente fala, o estresse do dia a dia, né? Não tá aquela adrenalina, aquela agitação, aí você chega e diz, não tô conseguindo, e a solução passando assim, ó, na tua frente. Bem dizer, esfregando assim, na tua cara. E você não consegue enxergar por conta dessa questão do que aconteceu. Você deixou que o ambiente externo entrasse por interno. Então é um pouco difícil isso? Mas tem como você conseguir separar. Você tem que estar mais interno e o externo não pode chegar a te invadir. Aí você começa a ter um olhar diferenciado. Você consegue enxergar coisas mais além do que os outros. E aconteceu comigo já até em entrevista, geralmente quem faz é eu e a Ari Lucy. A Ari Lucy vai conversando com a pessoa e depois, quando termina, eu digo, isso não dá.
Ela, por quê? O que foi que tu enxergou? Ela disse, ó, ela expressou isso, isso, isso e isso. Isso aqui, assim, é problema pra gente. Entendeu? E a gente começa a ter essa conexão com as pessoas e você começa a enxergar o além do que os outros não conseguem ver. E isso é treinamento, gente. Isso não acontece do dia para a noite. Essas habilidades você só consegue estudando, leitura, vídeos. Tá aí, a internet tem uma gama de conhecimento. Basta você só saber procurar. É aquela Estude coisa, sobre finanças, né? Estude sobre gestão Sim, de produção e estude sobre emoção, né? Sobre a parte comportamental das pessoas. sim, é. e a gente sabe assim que uma grande coisa que a gente vê diariamente são muitos donos de empresa totalmente envolvidos no processo produtivo, no processo operacional, e que a gente sabe que se a gente viver nesse ambiente 100% das horas do dia que está funcionando a empresa, a gente não consegue pensar fora desse ambiente, né? A gente não vai ter tempo de estudar, a gente não vai ter tempo de ler, de fazer o treinamento pessoal para que possa aplicar ali diariamente na empresa. Então, isso é uma coisa muito importante que a gente traz até como dica para você que é empresário, está nos ouvindo, né? Pare um pouco, delegue as responsabilidades, né? Delegue ali o que for preciso para cada setor, para que tenha uma pessoa responsável por aquilo ali, para que você mesmo possa se qualificar, Sim, sim. para que você possa ver o crescimento da sua empresa, senão acontece como a gente já escutou muito. Chega ali no teto do conhecimento do dono. Então, a empresa às vezes não cresce mais, porque o dono não busca mais conhecimento, porque ele fica sempre ali naquele ambiente, né, que não faz com que ele tenha tempo, o tempo bom que é dele se aperfeiçoar, dele É, melhorar. E a gente e, sabe que um dos lemas que a gente ouviu muito e a gente já tinha, né, na nossa uhum, vida é Deus acima de tudo, sim, é família e trabalho. sim. Então, quando você está bem internamente, espiritualmente, as coisas já fluem muito bem, né? Quando você está bem com sua família, né? Bem, a gente sabe que às vezes tem problemas externos que querem lhe afetar, Sim, como muitas famílias brasileiras, a gente sabe, passa por problema financeiro, sim, mas isso a é gente sabe que fato. quando está bem, a união da família ali faz toda a diferença, né? Porque você sai motivado para conquistar algo por alguém que está ali aguardando no seu retorno para casa, Você tocou num né? ponto muito bom. Família, vamos lá. Família, veja, eu trouxe bem dizer toda a minha família para dentro do negócio, né? Eu tenho a Ari Lucy, que é minha sócia, certo? Nossa conexão é muito, muito forte e muito legal. A gente tem um padrão de trabalho muito bom. Tem a Priscila, que ela trabalha com a área de vendas aqui no Polo Têxtil. E tem meu pai, né? Certo? E eu lhe digo o seguinte: foi fundamental o papel da minha família nesse processo. É fácil? Não. Mas aí eu comecei, junto com a questão da inteligência emocional, trabalhando junto com eles. Então, eu até usava alguns parâmetros de trabalho. Por exemplo, vou fazer, vou fazer uma brincadeira aqui. Olha, quando eu entro na empresa, eu sou o ator Emerson, empresário. Lá eu não sou filho de Augusto, que é meu pai, não sou tio da Gabi, não sou irmão de Ariluce. Eu sou o Emerson, empresário. Por quê? Porque o CNPJ exige que eu seja CNPJ. Certo? Saiu dali? Não. Aí ali agora eu sou Emerson Filho. Aí a gente conversa, o assunto é outro. Então a gente começou a separar, a não misturar relações, certo? Saía no domingo, porque tem que ter todo esse cuidado quando se trabalha com família, né? Saía no domingo, aí às vezes a Adilus chegava, eita, amanhã tem aquele cliente. Eu disse, mas hoje é domingo, hoje não é dia de falar disso. Vamos mudar? Aí bora. Aí às vezes eu falava, eita, amanhã tem um pedido. Ela, epa, vamos se policiar. Então hoje já é natural. Hoje a gente sai, se diverte e a gente não toca sobre trabalho. Tá aí a Gabi de prova, que está do nosso lado. E no contexto geral, né, a gente já entendeu que é uma empresa familiar, né? Sim, sim, Familiar, quando fala sangue mesmo. sim. E no contexto geral da tua empresa, tu enxerga a tua empresa como um time ou como uma família? Rapaz, eu tenho meio a meio, time e família.
certo? Família porque na necessidade de quando um funcionário passa por uma dificuldade, a gente chega junto. Porque que queira que não tem como separar, porque nós somos humanos, nós temos sentimentos. Então chega uma funcionária lá, meu filho desapareceu, como aconteceu, aí Gabi já entrou em ação, fez uma imagem, começou a divulgar nas redes sociais, ela muito aperreada, começou a ter problema de pressão alta, e a gente leva ela no hospital. Então assim, não tem como. Eu não consigo ser, digamos assim, ser tão frio e deixar, dela, aconteceu aquilo ali, ela tem que resolver. Eu não consigo. Nem eu, nem a Ariluz. Isso não é caráter nosso. Então aí a gente começa a trabalhar dessa forma e começa a trazer um time engajado na solução de problemas. Já tem funcionários que chegam, eu acho que se a gente montar o layout dessa forma, passa para a Andresa. Aí, Andresa, ela deu a ideia disso aqui, o que tu acha? Faz o teste. Fez o teste, deu certo, beleza, chega lá, elogia, agradece, entendeu? Porque um dos fatores também que eu comecei a entender mesmo na dificuldade, agradeça. Porque o agradecimento traz alguns neurotransmissores que traz o bem-estar também para a sua vida. E você começa a enxergar o problema de uma outra forma. Você não vai pensar que é o fim do mundo. Porque realmente não é. Que várias vezes, você sabe que isso é normal na confecção, a gente chega num determinado ponto e diz, e agora? É agora que eu vou me acabar. E termina passando, e a gente fica vivo, a empresa fica viva, e a gente começa a trabalhar normalmente. Não é verdade? É É verdade. desse jeito. Assim, um após outro, né? E muitas vezes a gente acaba querendo esquecer que a gente já passou por aquilo, né? Pois é. Acaba querendo esquecer. Mas, rapaz, já passasse por isso, já foi dessa forma. Às vezes até situações piores. Sim. E a gente acaba esquecendo, né? Isso. Mas é exatamente desse jeito, né? São os processos que nos levam a patamares maiores. Como eu falei lá atrás, é necessário errar para poder aprender. Eu costumo dizer o seguinte, até minha irmã disse assim, não, a gente tem que começar já com tudo certo, tudo perfeito. Eu disse, não existe. Não existe o perfeito. Vamos começar, vai começar errado, beleza, vamos, mas a gente vai consertando. Na medida que a gente for caminhando, a gente vai pontuando os erros e vai consertando. E assim foi que a Peteca cresceu. Dessa forma. E olha que o meu capital no início era muito pouco. Muito pouco. E até minha irmã brincava. No início tu fazia cada peça feia, que misericórdia. Hoje não, hoje evoluímos, né? Era o que tinha pra hora, né? Era. E era assim, era terminando, saindo da máquina, embalava, colocava na bolsa e mandava lá para a loja do Zé Leitão. Que foi o primeiro que abriu as portas para que a Peteca entrasse. Eu cheguei, seu Zé, só pega em consignação. Aí quando eu mandei 30 peças. Quando foi na semana seguinte, ele me ligou, aquela peça que tu mandou 30, me manda 200. Eu disse, rapaz, é um desafio agora. Vamos fazer. E assim foi feito. E graças a Deus, hoje a Peteca não é mais 200 para Zé Leitão. São vários Zé Leitões agora que nos compram. É isso mesmo. Todo mundo um dia começou uma sementinha, né? Sim. Mas ali você foi regando e cuidando, e muitos hoje estão a árvore aí frondosa, dando muitos frutos, porque a gente sabe que, além do trabalho da gente específico ali dentro, existem outras coisas indiretas que a gente também, de uma certa forma, abençoa. Sim. Né? Tem aquela peça vai para uma loja que ali já tem um vendedor, que ele ganha comissão porque ele vende aquela peça ali naquele lugar, né? Tem o cliente que ele vai usar aquela peça de forma feliz, porque vai para um casamento, no caso da gente, ou porque vai trabalhar, vai ser o primeiro dia de emprego. Então, assim, é uma coisa que lá na ponta tem um resultado que a emoção, ela passa desde o primeiro momento e vai até o final. Quando eu estava rodando agora minha última viagem no Rio Grande do Norte, né? Aí o pessoal, Peteca, conheço sim, a gente estava abrindo essa região, né? Junto com o representante. Conheço sim. Inclusive, quem é seu Peteco? Veja, lá numa cidadezinha do lado do sertão do Rio Grande do Norte, já no finalzinho, chamada Pau dos Ferros. Uhum. Quem é seu Peteca? Eu disse, é meu pai. E aquela loira, a Gabi? Eu disse, é minha sobrinha.
Ah, é empresa familiar? É, rapaz. Ela disse, que legal. Rapaz, eu gosto quando seu peteco começa a dançar. Rapaz, eu gosto quando coloca as caixinhas de pergunta e eu mando uma pergunta e seu peteco me responde. Então, assim, hoje nós criamos um elo com o cliente. Eu tenho um cliente que liga para mim para tirar dúvida ou para querer visitar a região, como é que ele faz. Então, criamos uma aliança não só de cliente, né? De consumo, mas uma relação também de amizade também. Então, essa é a proposta que a Peteca também leva. Uma frase que a gente ouviu muito, né? A ambiência muda a frequência. Sim. Então, em todos os âmbitos, né, como Paulina falou, né, a gente vê algo diferenciado. De fato, uma energia diferenciada, né, que chega lá na ponta final, né, que é o consumidor final. Então, isso é muito bom, né? E eu confesso que daqui para frente eu vou dar uma atenção especial a essa parte da inteligência emocional. Ah, que bom que eu estou deixando algo bom também. Com certeza. Com certeza. Então, a gente vê aí os resultados, né, que a gente tem visto, não só na questão lucrativa, né, que a gente falou, mas é muito bom quando você vê as pessoas satisfeitas, né? Sim. Principalmente dentro da nossa empresa, a gente chegar e ver as pessoas satisfeitas, olharem com um brilho diferenciado. Sim, sim. Né? Então, eu vou começar a aplicar sim. E é bom, viu? Eu vou lhe ser sincero, traz toda a diferença no final. Na obra final da coisa, eu digo que a empresa é como uma orquestra, né? E geralmente, nós, como empresário, aparece muito pouco, né? Aparece raramente em algumas situações esporádicas, né? A gente fica de costa para a plateia. Eu vi essa frase essa semana. O maestro ele fica de costas para plateia para poder reger a orquestra. Exatamente. E a gente só espera o resultado final daquela peça, né? Que é como a gente fabrica também um produto. A gente espera o resultado final daquele produto. Então, eu estou com um colaborador que estava atrás de um design. E a gente estava sentindo muita dificuldade. Aí eu olhei para minha irmã e disse, por que não contratar um rapaz? Aí ela disse, mas a Ayla geralmente bebê, é um toque mais de mulher, não sei o que, mas o toque de mulher já tem o seu. Vamos trazer ele aqui para cá? Ele não tinha, nunca tinha sido funcionário de uma empresa. Ele estava finalizando o curso, tinha um desejo enorme de trabalhar, mas ninguém estava dando oportunidade. E quando a gente chegou, disse, ó, abraça essa causa, lhe dou a oportunidade. Rapaz, o cara chegou e disse, ó, não sei fazer bordado, mas eu vou lhe entregar um bordado pronto. Aí eu, como assim? Ele disse, me dê um tempo. Com 2 horas depois ele disse, ó, vem cá, olha aqui, vê se está certo o bordado. Ele acertou. Fez. Então, muitas vezes as pessoas aí fora só esperam a oportunidade. E tem gente esperando por isso. Então, cabe a gente ter a inteligência para puxar essa pessoa para o nosso time. Essas pessoas que querem desbravar, que querem colocar aquela oportunidade que ela recebeu em prática. Um time de sucesso, né? Sim, sim. Time de sucesso. A gente já está pertinho de finalizar, então, assim, esse assunto é muito interessante, né? E muito gostoso de se falar, né? Verdade. Quando se fala de pessoas de emoção, né? Então, talvez, né, a gente vai, acredito que nas próximas semanas a gente vai estar trazendo aqui uma pessoa em específico e ela vai falar um pouco da história de José da Bíblia, né? Sim. Que é um tremenda essa história. administrador nato, né? Já estou até deixando aqui avisado. Se preparem para esse programa. Vai tocar programa. seu coração, com certeza. Vale a pena, pessoal, tá acompanhando. Então, a gente queria agradecer, né, a tua presença aqui e deixou, né, pelo menos para mim deixou muita lição, né? Que maravilha. Vou começar a fazer algumas aplicações, né, dentro daquilo que você deixou aqui e procurar conhecimento, né? Isso aí é o que é de mais importante. É fundamental. E também agradecer a vocês pelo convite. Achei a proposta de vocês fantástica. Eu compro essa proposta. Ótimo. E sigo e vou impulsionar também. Divulga aí. Lógico, é muito bom porque vocês estão divulgando o nosso trabalho aqui do Nordeste, onde não é tão valorizado e a gente precisa divulgar isso a nível Brasil. Era o que eu conversava com a Alexandre antes, a gente dizia, olha, são tantas empresas, tem tantos nomes, mas a gente muitas vezes não sabe o rosto
Que está por trás que daquela... está por trás justamente daquela Sim. empresa, né? E às vezes a ideia, o pensamento, a forma de como é que você geriu tudo aquilo ali, como é que você chegou até ali, né? E a gente sabe que a gente vive em constante aprendizado. Sim. Mas lá atrás teve um início, teve um começo. E foi justamente pensando nesse começo, onde acontecem muitos erros e acertos, que a gente pensou, não, vamos montar o podcast para auxiliar pessoas que estão começando hoje, né? Para que elas possam, com o nosso aprendizado, com a nossa experiência, com aquilo que a gente vai tratar e falar, elas possam já ir corrigindo se já erraram, né? E quem não errou, já tentar começar de uma forma mais acertável, que a gente sabe que lá atrás foi bem difícil, Verdade. né? Então, assim, esse é um momento de descontração, de trazer ideias novas, coisas novas, né? Para que a gente possa daqui para frente realmente estar aplicando tudo isso na nossa empresa. E foi maravilhoso ter trazido você, né? Uma pessoa que Muito realmente obrigado. pensa diferente, como a gente brinca dizendo, né? Pensa fora da caixa. Sim. Então, assim, é uma ideia de um, é uma palavra de outro, é uma frase de outro que você vai fazendo uma construção Sim. e começa a aplicar na sua empresa no dia a dia e vê que aquilo tudo traz resultado. Verdade. E aos poucos a gente vai dando o rosto, né? Vai dando a imagem humana para as marcas daqui da região. Né? Sim, 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 sim. Emerson da Peteca Baby. É verdade. Pois é, Até Muito bom. aqui nos ajudou o Senhor. Exatamente. graças a Deus. Então, pessoal, a gente está encerrando. Né? Mais uma vez eu vou pedir para vocês compartilharem o conteúdo e se inscrever no canal. Né? Se a gente for levar em consideração as visualizações, já está mínimo, né? A questão de quem está seguindo lá, de quem está inscrito. Então, se inscreve lá no canal, né? E também segue lá no nosso Instagram. Até a próxima semana nós estaremos aqui trazendo mais conhecimento e mais conteúdo para vocês. Até a próxima, pessoal.